Paz do Senhor, igreja. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Filipenses, capítulo 1. Ontem foi o dia das mulheres, né? Parabéns para todas as mulheres. Foi um culto abençoado, minha esposa falou. Mas Deus, Ele vai continuar falando conosco hoje. Deus tem uma palavra que vai de encontro ao nosso coração. Hoje é uma noite de Santa Ceia, né? A última vez que eu ministrei também foi na Santa Ceia. A Bíblia não fala quantas vezes nós temos que cear por semana, por mês, por ano, né? Mas o importante é de quando chega a Santa Ceia, a Bíblia fala para a gente autoexaminar, né? Pode se sentar, irmãos. Para a gente autoexaminar. E nessa palavra do Senhor que a gente tem que nos autoexaminar, a gente começa a perceber, né, se a gente estamos saindo fora daquilo que a gente projetou, daquilo que, né, tem dois meses que começou o ano. Então, quantos planos a gente fez quando começou o ano? Então, no dia de Santa Ceia, a gente começa a perceber, poxa, será que eu estou pisando na bola? O caminho está saindo um pouco para fora, né? E aí a gente começa, né, a autoavaliar. E aí o Senhor me trouxe essa palavra que está em Filipenses capítulo 1, né, a respeito do relacionamento com Deus, com o Senhor, com Deus Trino. Como está o nosso relacionamento com Deus? O que nós temos feito, né, nos caminhos do Senhor? E aí Deus me trouxe, eu vou estar lendo alguns versículos, eu vou lendo e parando para a gente ir meditando. No capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo e diáconos que vivem em Filipos. Aí no 3 diz assim: dou graças ao Deus por tudo que recordo de vós. Aqui Paulo, ele escreveu essa carta, ele estava preso, e o Senhor inspirou ele a escrever essa carta. Nessa carta aqui, ele estava agradecendo as pessoas que estavam fazendo o evangelho em Filipos crescer, o evangelho expandir. E aqui ele fez um agradecimento para Deus, e fez um agradecimento para os amigos, né? Os bispos, os diáconos, né? E os amigos que fizeram com que esse evangelho estava crescendo. E aí o Senhor colocou no meu coração: como que está o meu, o seu, o nosso relacionamento com Deus? Como nós temos caminhado com Deus? A gente temos caminhado com pessoas que se aproximam de Deus, pessoas que têm feito o evangelho se expandir, pessoas que têm feito nós se aproximar de Deus, ter uma vida com Deus, né, mais em retidão. Sabemos que nós somos pecadores, mas nós não podemos viver nas transgressões do pecado, não podemos transgredir aquilo que o Senhor, né, fala na palavra dele. Então Deus colocou no meu coração, né, com quem que vocês têm andado? Pessoas que têm te motivado, têm feito você se aproximar de Deus, têm feito você ter mais conhecimento de Deus, ou pessoas que têm feito você se afastar, pessoas que têm te dado conselhos que não é de Deus, conselhos que não te colocam no caminho de Deus, sabe? O inimigo muitas das vezes ele coloca na nossa cabeça, no nosso entendimento, de que nós não vamos conseguir, que nós não precisamos ir na igreja para que a gente venha ser liberto de algum pecado, de algum erro, de uma falha, de uma transgressões, como diz na palavra. E o inimigo coloca isso na nossa cabeça: não, você não precisa de igreja, nós precisamos sim de Cristo. Em Hebreus fala que nós precisamos congregar, tá, junto com os irmãos, sentindo a dor do nosso irmão, porque se a gente não sentir a dor do nosso irmão, que evangelho de amor que nós estamos vivendo? Então nós temos que sentir a dor do irmão, a dor do próximo, temos que estar ali em comunhão com o irmão, fazendo com que ele se aproxime do evangelho, fazer com que ele entenda o que é um jejum, o que é uma oração na madrugada, o que é uma busca na palavra, em louvor. Então nós temos que andar com pessoas assim, que nos motivam no caminho do Senhor. E Paulo, ele era um perseguidor da igreja, e ele se converteu, ele teve ali um encontro com Jesus, e ali ele é uma pessoa que ele fez o evangelho, ele escreveu 13 epístolas de Paulo, ele escreveu 13 livros na Bíblia, uma pessoa que perseguia e matava cristão, e hoje ele escreve 13 livros da Bíblia, e ali ele estava agradecendo a todos aqueles que estavam ajudando, porque o evangelho estivesse crescendo, sabe? Então Paulo, ele, por ser um perseguidor, hoje ele ser um cristão. Aí eu fico imaginando a minha vida e a sua vida, nós imaginamos, né, quantas coisas a gente fizemos que desagradava o Senhor, e hoje a gente estamos num caminho. Só que muitas das vezes, para nós largar uma transgressão, largar um pecado,
A gente temos que entender que nós temos que se aprofundar no relacionamento com Jesus. Temos que se aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. A busca por línguas no Espírito Santo, irmãos, o inimigo quer colocar que é coisa besta, que não vale de nada. Mas nós precisamos ser batizados em línguas. Nós precisamos entender mais a respeito do Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu, Ele deixou o Espírito Santo Consolador. E muitas das vezes vai encontrar situações na nossa vida. A Bíblia fala que a gente não sabemos orar como convém. Então o Senhor, Ele fez vários tipos de língua. E Ele fez uma especial, que é a língua do Espírito Santo. O diabo não entende essa língua. E quando você está orando em língua, você está falando diretamente ali com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está levando a Deus ali. A oração que você não consegue fazer, que não consegue fluir do seu coração. Então nós temos que buscar sim o Espírito Santo. Nós temos que buscar sim cada vez mais a presença de Deus, para que nós venhamos sair das transgressões. Irmãos, a gente nunca vamos conseguir sair do pecado com nossas forças. A gente só vamos conseguir sair com a busca do Espírito Santo. Você não vai conseguir parar de fumar, você não vai conseguir parar de beber, você não vai conseguir parar de prostituir, se você não buscar a presença do Espírito Santo. É só Ele que vai te fortalecer, é só Ele. Eu posso estar aqui, pode chegar uma pessoa nova na igreja hoje, e eu fazer uma relação para ele ser um ultra santo. Você vai ter que parar de fumar, você vai ter que parar de beber, você vai ter que parar de fazer isso, fazer aquilo. Primeira semana, na segunda ele pode conseguir. Um mês ele pode conseguir com a força dele, irmão. Mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais. Porque é o Espírito Santo. Tem coisas, irmãos, que é só o Espírito Santo que vai conseguir fazer. Não é por nossa força, não é por nossa vontade, e sim pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter um relacionamento profundo, buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. Sabe, o Deus Trino, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Mas para Ele fazer tudo isso, da última vez ali, eu ministrei num capítulo antes aqui, que foi no livro de Efésios 6, sobre as armaduras. É bom buscar a armadura do Senhor, buscar o capacete, a couraça, a espada, as botas do Evangelho. Temos que buscar ser revestido. Mas o revestimento, ele engloba várias outras coisas. A busca do Espírito Santo também, ela é um revestimento espiritual para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós não vamos conseguir caminhar com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias pernas. Quantas vezes eu tentei me firmar no Evangelho, eu falei, agora vai, quando eu ia ver já não ia mais. Porque não tinha uma pessoa próxima de mim para me explicar como é que funcionava, uma pessoa para estar orando junto comigo, sabe? Então por isso que nós temos o quê? De estar próximo de pessoas, próximo de amigos, que vai nos conduzir, que vai puxar a nossa orelha, e a gente temos que ter a humildade, a simplicidade de ouvir as pessoas, o puxão de orelha, falar, esse caminho aí não vai ser legal, vai dar errado, porque a gente temos que aprender também com as pessoas que já têm um tempo, têm uma experiência no Evangelho, e o Espírito Santo ele vai nos conduzindo nesse caminho. O caminho de Jesus, ele é maravilhoso, irmãos, sabe? O inimigo, ele coloca na nossa cabeça que a gente não precisa do Evangelho, que a gente, sozinho a gente não conseguir, que não precisa congregar, não precisa ir para a igreja. Isso aí é tudo mentira do inimigo. Você não precisa ser batizado em línguas, não, só você ir na igreja já está bom já. Você sentir aquela presença na igreja, você vai sentir, irmãos, aqui, mas pode durar só mais 1, 2 dias e depois vai estar você sozinho, sabe? Está dentro da igreja, é a coisa mais maravilhosa que tem. Por quê? Você parece que está no céu, está no paraíso. Mas da porta para fora ali estão os seus problemas, da porta para fora ali estão as suas dificuldades, da porta para fora está ali as diversidades que a gente encontra lá no mundo. Às vezes família que não é convertida, quantas lutas, quantas provas ela encontra lá fora. Eu tenho minha família que hoje está no Evangelho, está nos caminhos do Senhor, é mais fácil de conduzir, às vezes é mais fácil fazer a obra. Mas e as pessoas que não têm a família convertida? Isso é difícil. Imagina o gemido que essas pessoas têm, de querer que aquela família dela se converte. Aí no versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Então, irmãos, aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é capaz de completar. Ele tem todos os atributos divinos para completar. Ele tem todos os atributos para fazer que a gente saia das transgressões. Ele tem todos os atributos que faz com que a gente comece a pregar o Evangelho, ministrar o Evangelho, falar de amor de Cristo àquelas pessoas que precisam. Faz a gente ter bagagem e chegar naquela pessoa e falar, eu passei por esse caminho, e eu fiz isso e isso, e deu certo. Vai dar certo para você também.
Sabe, muitas das vezes, antigamente eu fico olhando assim, da forma como eu comecei a pregar, eu falei, eu não vou conseguir. E aí o pastor Fernando, ele fala, não, você vai conseguir, eu já passei por isso. Sabe, e aí eu ficar pensando, poxa, meu, como é que ele conseguiu passar por isso? Às vezes eu falei pro meu pai, né? Eu falei, meu pai era nervoso, estouradão. Aí meu pai hoje é tranquilo. Eu falei, pai, como é que você conseguiu ser tão tranquilo desse jeito? Uma vez eu discuti quando eu tinha loja, aí eu discuti com o contador. Nossa, e ele só ficava me enganando, e aí ele quase me prejudicou na Receita Federal. Meu, aí deu vontade de matar aquele cara. Eu falei, meu Deus do céu, tá começando a ir na igreja. Aí eu cheguei em casa chorando. Eu falei, pai, como é que você conseguiu ficar tranquilo? Sabe, aí hoje eu entendo. Eu falei, não dá para ser tranquilo. Sabe, às vezes eu sou meio estouradão assim, mas a gente vai buscando a presença do Espírito Santo, ele vai conduzindo, sabe? Aí a gente às vezes vai para casa magoado, chateado com certas situações, mas quando a gente ora, quando nós colocar em oração, aí vai vir aquele refrigério na nossa alma, e aí a gente estamos colocando o quê? Na disposição do Senhor. Então o Evangelho ele é isso, irmãos. Então, a partir do momento que nós vamos buscando ao Senhor, né? Como disse aqui, Ele começa a boa obra na nossa vida, e Ele é fiel a terminar, a cumprir essa obra. E a gente vamos sim, com certeza, conseguir falar do Evangelho para outras pessoas. E aí hoje em dia eu encontro pessoas que estão passando por mesmos problemas que eu passava na época, e a pessoa fala, eu não vou conseguir. Eu falo, não, você vai conseguir. Eu tenho a convicção, a certeza de que vai conseguir, porque eu consegui. Mas a receita é essa e essa. Se não fizer desse jeito, não vai. Se você não orar, você não vai conseguir. Se você não ler a palavra, você não vai conseguir. Se você não jejuar, você não vai conseguir. Palavra, jejum, oração, é uma busca, né? É uma receita diária. É a receita constante que nós temos que fazer na nossa vida. Fazer jejum é o que? É nós mortificar a nossa carne. É você ali, deixar de comer algo ali, até machucar a sua carne. Falar, não, eu estou me enchendo de Deus. É isso aí que vai me motivar a fazer eu buscar, a enfrentar barreiras, sabe? A navegar mais no Espírito Santo, a buscar, a abrir canais no Senhor, fazer com que a gente busque coisas sobrenaturais no Senhor. Então a gente temos que almejar no nosso coração, ver o sobrenatural do Senhor. Mas o sobrenatural do Senhor, a gente não vamos conseguir ver os sinais dele, porque os sinais dele, né, a Bíblia fala que acompanha aqueles que crê. Mas para a gente crer nos sinais, a gente temos que largar essas lixaiadas do mundo, sabe? Aquele jeitinho de ficar mentindo, de ficar enganando as pessoas para querer levar vantagem. Tudo isso a gente tem que jogar fora da nossa vida. A partir do momento que nós somos uma nova criatura, as pessoas vão ver, né, a Bíblia, vão ler uma Bíblia na nossa vida. Onde nós andar, as pessoas vão ver ali está passando, né, um verdadeiro cristão ali, um homem, uma mulher de Deus. A igreja muitas das vezes, irmãos, está deixando a desejar por aí. Quantas pessoas hoje já estão magoadas, chateadas com o ministério, já não quer entrar em igreja nenhuma. Por quê? Já está chateado, está magoado, tantas coisas erradas que viu. Mas Cristo, ele não tem culpa. Nós não podemos deixar que essas pessoas, esses falsos profetas, façam com que a gente jogue a nossa vida espiritual também no lixo. Não, nós temos que se mover, buscar a presença do Senhor, buscar em tempo e fora de tempo. Aqui no versículo 9... diz assim, ó: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e de toda a percepção. Então, irmãos, é que nem eu disse no começo, que o nosso amor venha sempre aumentar, e que a gente venha ter sempre uma percepção do que? De nós armarmos as almas, né? De ajudar as pessoas a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nós temos que ter essa percepção de poder ajudar uma pessoa em oração, de poder ajudar a ser um libertador na vida de uma pessoa. É coisa tão linda, irmão. Quantas casas já andei aí, dezenas de casas, eu e a Thaís, e ver as pessoas sendo libertas, vendo o inimigo ser expelido assim, e a pessoa ter uma nova vida e começar a conduzir em novos ares, sabe? Muitas das vezes é pessoas até que é de outra igreja. A gente não nega de estar ajudando, a gente ajuda, né? Só que é que nem eu aprendi como libertador, até 40 dias a gente fica aquela pessoa, dali para frente ela tem que ir no ministério dela. Por isso que todo ministério ele tem que ter um trabalho de libertação, porque muitas das vezes o inimigo está ali atuando na vida daquela pessoa, e o inimigo faz com que aquela pessoa não consiga desenvolver no Evangelho, né? Ela chega na igreja, ela está ali, está só o corpo, mas a cabeça dela já não está ali, né? Está com a mente, né? Com o inimigo na mente ali, né?
Então nós temos que ter essa percepção de estar amando vidas, de estar amando almas, de estar amando o Evangelho de Deus, caminhando com as pessoas, ajudando, orando, levando o amor, levando a palavra, né? Fazendo com que essa pessoa ela consiga caminhar melhor com o Senhor. Então nós temos que ser o quê? Um alívio na vida das pessoas. Nós temos que ser o quê? Um bote salva-vida na vida das pessoas, para aquelas pessoas contar conosco na hora, no momento que ela estiver precisando, no momento de aflição, no momento de luta, sabe? Eu creio que Deus hoje Ele vai fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Ele vai estar curando, Ele vai estar libertando, Ele vai estar salvando. Eu creio, porque a palavra de Deus, irmãos, quando a gente ativa ela com a fé, alguma coisa tem que acontecer. Algumas coisas não acontecem no momento, mas na semana você vai percebendo que o Espírito Santo está trabalhando ali. Você vai ver que vai ter uma melhora no seu dia a dia, uma melhora no seu trabalho, uma melhora nos seus estudos. Você vai andar mais leve, porque esse jugo do inferno vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque o Todo-Poderoso, Ele está aqui hoje para arrancar todo o jugo da sua vida. Tudo que o inimigo tem colocado na sua vida, que deu errado até hoje, você não vai conseguir. Porque você é uma pessoa que não presta, você é uma pessoa que tem que viver na sarjeta. Não, você é um escolhido de Deus. Deus, Ele te ama de uma forma sobrenatural. Ele colocou o Filho dele amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele entregou para que eu e você tivesse a salvação, para que eu e você tivesse a libertação em Cristo Jesus. Então nós temos que ter a libertação, porque já foi pago o preço. Nós não precisamos pagar mais nada. Não é dízimo, não é oferta, vai fazer você expelir demônio na sua vida, não. É a fé. O dízimo e a oferta nós temos que entender que é para mantimento da casa do Senhor. É óbvio que se você abençoar a casa do Senhor, você vai ser abençoado também. Mas se você não tiver condição de abençoar, você não vai ser amaldiçoado. O dízimo ele não tem nada a ver com a tua salvação. O dízimo ele não tem nada a ver com a tua libertação, irmãos. Você não precisa pagar nada. Já foi pago, Jesus já pagou naquela cruz. Aquele sangue que escorreu naquela cruz lá, é para que hoje eu e você tivesse a remissão do nosso pecado. E o Senhor está disposto, está de braço aberto para nos socorrer, para curar essas feridas, essa mágoa, essa amargura que o inimigo tem colocado no nosso coração. Sabe, muitas das vezes eu começava a ir para o Evangelho, depois, quando eu ia ver, já caía. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo. Mas a partir do momento que eu comecei a entender realmente o que é o Espírito Santo, a libertação começou a acontecer na minha vida. Sabe, para mim receber esse dom, que Deus concedeu o dom para mim de libertação, para abrir a visão da Thaís, a gente passando por um momento muito turbulento. Chegou uma hora que eu orei a Deus, eu falei, Deus, o diabo parece que é mais forte que o Senhor, porque é todo dia manifestando demônio aqui nessa casa. Mas Deus estava ali o quê? Tratando, estava fazendo com que o meu ministério começou dentro da minha casa, expulsando demônio na minha esposa. Então Deus, Ele permitiu todas essas coisas. Para quê? Para que eu tivesse uma visão, uma maneira sobrenatural de ver as coisas. Sabe? Ali foi desenvolvendo ministério na minha vida, ministério na vida da Thaís. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali eu tive um contato melhor com o Espírito Santo. E dali eu vim buscando, eu vim entendendo mais sobre o Espírito Santo, a função do Espírito Santo que ele tem na minha vida. E a partir do momento que você começa a perceber a função do Espírito Santo, que ele é seu amigo, que ele é seu ajudador, que ele é seu advogado, as coisas começam a mudar. Sabe, a todo tempo eu estou falando Espírito Santo, olha, meu dia está desse jeito, o Espírito Santo está assim, você é meu amigo, como é que está sendo o seu dia, Santo Espírito? Eu saio de manhã, Espírito Santo, vamos trabalhar junto. Bom dia, eu quero andar contigo hoje, sabe? É uma forma, uma maneira assim de você conhecer mais. Ele é teu amigo, então você tem que conversar com ele o dia inteiro, sabe? Às vezes nós estamos no serviço conversando com um companheiro do lado ali o dia inteirinho, e aí com o Espírito Santo a gente não joga uma palavra, não conversa, não fala uma frase, sabe? Às vezes eu fico ali, aí o Espírito Santo, né? Eu já passei mais de 1 hora sem falar com você, 2 horas. Nossa, desculpa, eu estava corrida aqui, mas como é que está sendo o seu dia? Eu converso com ele, às vezes o outro acha que é loucura, mas não é. Eu sei essa intimidade que eu tenho, eu quero me aprofundar cada vez mais, conhecer mais ele, ter ele junto comigo, sabe? É ouvir a voz dele audível no meu ouvido. Eu quero ter essa busca com o Espírito Santo, eu quero ter esse envolvimento com ele. Então é esse envolvimento com o Espírito Santo que vai fazer com que a gente seja liberto, que vai fazer com que ele vai guiando, vai trilhando a nossa vida. Aqui no versículo 12 diz assim, ó: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais,
E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui Paulo, ele estava preso. E ali, quando ele estava preso ali, né, toda a guarda pretoriana, era um exército, era uma elite de exército, toda ela sabia que Paulo ali estava preso. Paulo ele já era conhecido como romano, então assim, o exército romano prendeu Paulo. O exército todo sabia quem era Paulo, o que ele tinha feito antes e o que ele estava fazendo. E ali ele preso, a Bíblia fala que quanto mais ele ficava preso, mais o evangelho ia crescendo. Quanto mais batia nele, mais o evangelho ele ia se expandindo. Então quando ele ficava preso, irmãos, ó, para a gente perceber, muitas das vezes acontece algo na nossa vida e a gente pensa que, o Senhor parece que não está vendo, mas tudo o Senhor estava vendo. Até quando Paulo estava preso, era o Senhor que estava parando Paulo. Falou: Paulo, agora você não vai mais pregar, agora você vai ficar aí preso, porque você preso, você vai fazer umas cartas e mandar para as igrejas. E essas cartas que ele fazia e mandava para a igreja cada vez mais ia crescendo, a igreja cada vez mais ia evoluindo. Então quando o inimigo pensava que estava parando Paulo, não era, Deus estava permitindo, porque na prisão Paulo escrevia as cartas, e ali Paulo estava escrevendo essas cartas para Tessalonicenses, para as pessoas de Filipos, quer dizer, para as pessoas de Filipenses. E essa carta ali, ele fez em forma de agradecimento ao evangelho que estava se expandindo, e ele falando sobre as dores que ele estava passando. Ele mesmo algemado, mesmo ele preso, ele estava contente, porque o evangelho estava cada vez mais crescendo, cada vez mais sendo espalhado pelaquela cidade. Então a prisão de Paulo fez com que o evangelho crescesse mais ainda, ele escrevendo as cartas que o Senhor colocava para ele escrever. Então a gente consegue perceber aqui que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E hoje, aquele momento ali, ele estava pregando o evangelho, escrevendo cartas para aquelas igrejas ali, umas cartas incentivando aquelas pessoas ao quê? A fazer com que o evangelho crescesse cada vez mais. Então Paulo, irmãos, ele é uma referência muito grande na Bíblia, sabe? Ele passou por vários momentos de turbulência na vida dele. Ele foi preso, né? E nem um tempo ele culpou a Deus, nem um tempo ele quis desistir do evangelho. Pelo contrário, cada vez que acontecia alguma coisa com ele, mais ele ia buscando, mais ele ia fazendo a obra do Senhor, porque o Senhor, ele sabia que o Senhor era com ele. Agora eu vou ler aqui o 20, e diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a mensagem que Paulo escreveu. O viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Paulo, ele tinha um envolvimento muito profundo, ele tinha um relacionamento muito profundo com Cristo. Ele teve ali um encontro com Cristo. Ele não tinha medo do que podia acontecer na vida dele. Ele sabia que se ele morresse, ele ia estar com Cristo. Então não importa, irmãos, o que aconteça, não importa a gente sermos perseguidos pelo evangelho, né? A gente passamos o quê? Crucificando, né? A nossa carne, né? O sacrifício nosso por Cristo é nós sacrificarmos a nossa carne, é nós deixarmos de fazer o desejo da nossa carne para fazer a vontade do Senhor. Então nós temos que almejar o quê? Fazer a vontade do Senhor e ter esse relacionamento assim profundo, igual o Paulo falou aqui, ó. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então se ele estava vivendo, ele ia viver com Cristo. Não importa o que acontecesse na vida dele, ele não ia abandonar Cristo de forma e maneira alguma. Não importa se um barco vai naufragar, ele não ia largar Cristo de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele já tinha um relacionamento profundo, ele já estava estabilizado no Senhor. Então ele sabia que o Senhor nunca ia abandonar ele. Ele já tinha muitas experiências com o Senhor, então ele sabia que Deus nunca ia abandonar o caminho dele. Ele sabia que em todos os pontos, todos os momentos da vida dele, o Senhor era sempre com ele, nunca ia abandonar ele. Ele estava preso, o Senhor estava lá escrevendo as cartas com ele. Então tudo que acontecia com Paulo, ele sabia que Deus era com ele. E isso nós temos que saber na nossa vida. Muitas das vezes as coisas não acontecem da mesma maneira que a gente programa, da mesma forma que a gente planeja, mas nós temos que entender que o Senhor em tudo ele está cuidando da situação.
Nós sabemos que qualquer problema que nós entrar, o Senhor vai fazer nós sair. Qualquer problema, qualquer situação que a gente se deparar, a gente tem a convicção, a certeza de que Cristo será conosco, de que Cristo vai dar uma saída, mesmo que a gente ache que não tem saída nenhuma, parece um escuro, né? Uma caverna escura sem saída nenhuma. Algum momento o Senhor vai dar uma saída. Esse é o Deus que nós temos convicção, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que Ele tem saída na nossa vida, ainda que nós pensemos que o barco vai naufragar, ainda que nós pensemos que as águas estão entrando no barco, igual estava entrando na vida de Pedro ali, mas Pedro sabia que o Senhor estava com ele, que o Senhor ia resgatar ele. Nós somos seres humanos, lógico que nós somos humanos, então muitas das vezes nós vamos imaginar que a gente não vamos conseguir, a carne vai se abater, o medo vai vir, mas nós temos a certeza: ó Senhor, tira esse medo de mim, eu sei que o Senhor vai me socorrer, eu sei que o Senhor vai me resgatar, eu sei que no momento certo o Senhor vai pegar na minha mão e vai fazer eu sair desse naufrágio. Nós temos que ter essa convicção, irmãos, nós temos que ter a convicção do Deus que nós servimos. Ele é o Todo-Poderoso, nós não temos que ter medo de servir a Deus, não. Ele é o nosso Pai, Ele tem um grande amor por nossas vidas, mas nós temos que passar algumas situações. O caminho do processo, ele é doloroso. Paulo estava passando por esse caminho do processo, mas esse caminho do processo de Paulo estava extraindo o melhor óleo da vida dele, sabe? Estava extraindo o óleo ali valoroso da vida de Paulo, e as pessoas compartilhavam desse óleo que saía da vida de Paulo. Paulo, ele estava preso, estava passando por muita dificuldade, mas as pessoas gostavam de estar perto de Paulo, as pessoas sabiam que Paulo era um homem de Deus. Então as pessoas têm que saber no mundo que eu e você somos um homem, uma mulher de Deus. As pessoas têm que ter prazer de nos aproximar e extrair do óleo que Deus tem depositado na nossa vida, feito jorrar, feito derramar na nossa vida. Então o caminho do processo, irmãos, é um caminho doloroso, é inevitável. Vamos ter que passar pelo processo, vamos ter que ter experiência para as pessoas saberem que Deus é Deus na nossa vida. Então, para as pessoas pregar desse óleo, né, a gente vamos ter que passar por esse processo, e as pessoas vão entender. Irmão, as pessoas no mundo estão gemendo, estão sofrendo, todo mundo passa por problema, todo mundo passa por diversidade. Mas aí tá, como é que você vai encarar esses problemas, a sua diversidade? Lá no mundo é enchendo a cara, é usando droga, é se prostituindo, para ter um momento de paz, um momento de alegria. Mas com o Senhor não, é uma alegria constante, é uma paz constante, sabe? Às vezes nós estamos passando por um turbilhão de coisa, às vezes chorando, orando ao Senhor, mas Ele coloca um refrigério e nós conseguimos dormir, sabe? A partir do momento que nós dormimos ali, o anjo do Senhor está ali batalhando no mundo espiritual. Nós não estamos vendo com nossos olhos carnais, mas no mundo espiritual algo está acontecendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã? Porque os anjos estão guerreando na noite, a favor da minha vida e da sua vida, para que o Senhor venha fazer a maneira dele, o extraordinário dele. Mas para que o Senhor venha fazer o extraordinário dele na nossa vida, nós temos que dar um passo, nós temos que dar lugar, nós temos que buscar, se aprofundar no conhecimento do Senhor, se aprofundar nas buscas do Espírito Santo. Senão não tem como Ele operar na nossa vida, irmãos. Como que Ele vai operar se nós não temos buscado Ele? Né? Como o povo de Judá lá em Crônicas, capítulo 2, versículo 15, virava as costas para o Senhor não tinha como ajudar aquele povo, irmão. Aí o Senhor fala para ele, ó, se vocês virar as costas para mim, não tem como eu fazer nada, mas se vocês me buscar, eu sou com vocês. Então não é Deus que vira as costas para a gente, é nós que viramos as costas para o Senhor. Todos os momentos que eu tive a minha queda, que eu caí, foi todos os momentos que eu virei as costas para o Senhor, sabe? Então muitas das vezes, irmão, a gente está buscando ali por uma libertação. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não vai conseguir. Vai ser no tempo do Senhor. Fala, Senhor, vai ser no seu tempo. O inimigo não pode te tirar da presença dele, o inimigo não pode te tirar da casa dele, sabe? Por um pecado que você não está conseguindo abandonar. Mas você buscando a presença de Deus, esse pecado ele vai ter que sair. Ele não vai poder ficar na sua vida. A partir do momento que nós buscamos a presença de Deus, algo tem que acontecer na nossa vida. Não pode ficar da mesma maneira, da mesma forma, sabe? O Senhor, Ele está pronto para nos abençoar, para nos abraçar, sabe? Ele está pronto para fazer com que a gente saia do meio da solidão. Tem pessoas que vivem sozinhas, mas vivem na solitude, vivem bem com Deus. A pessoa quer viver, sabe? Tem um pregador que anda comigo, que ele é solteiro, é sozinho, e ele falou, não quero problema. Parece Paulo, não sei se Paulo era casado, mas ele não quer problema. Ele não, sou sozinho, não quero casar, irmão. Só se Deus mandar eu casar, senão eu não caso. E ele está sozinho, está fazendo a obra. Ele não está na solidão, ele está na solitude. Ele está sozinho, mas ele está feliz. Não para de fazer a obra. Às vezes ele está no hospital, toda semana ele manda ir no hospital, ele manda na Cracolândia, ele vai com
um negócio de som na rua lá, coloca um microfone lá, começa a pregar no meio da rua e vai sozinho, irmãos, fazendo a obra de Deus, sabe? Nada para ele. Por quê? Porque ele está na presença de Deus, sabe? Tiago, ele é um grande homem de Deus. Quem foi no Braz conhece ele. E ele não deixa de fazer a obra de Deus, nada para ele. Então, a partir do momento nós vamos buscando o Senhor, vamos entendendo a obra de Deus na nossa vida, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas enquanto nós queremos largar, abandonar o pecado por nossas forças, nós não vamos conseguir. E o inimigo, ele quer colocar na nossa cabeça que por nossas forças a gente consegue. E a gente não vamos conseguir. Tem pessoas, irmãos, que conseguem, né? Começa a fazer uns planos. E eu estava lendo um livro do David Robson. E aí ele falou lá, uma parte do livro, ele falando que tinha uma mulher, ele colocou lá como a dona dieta. Ela começou a fazer dieta, e aí o primeiro mês ela foi uma benção, o segundo mês ela foi uma benção, aí no terceiro mês liga o cara de uma loja, fala: David, aqui tá a senhora dieta, tá aqui na minha loja, e falou que é da sua igreja, né? Ele falou: não, a senhora dieta é da minha igreja. Então, ela tá aqui, parece aquele demoninho da Tasmania, já comeu todas as tortas e os bolos que tá aqui dentro, sabe? Pelas forças dela, irmãos, ela não consegue, sabe? Então é assim. Às vezes pelas nossas forças, quantas vezes eu tentei parar de beber? Eu ficava 15 dias, um mês no máximo. Quando eu voltava, nossa, queria acabar com as bebidas que tinha no bar, sabe? Era pior do que era, melhor ter continuado naquele ritmo do que ter parado, ter feito o que eu tinha feito. Então pelas nossas forças, irmãos, não vamos conseguir. Só o Senhor que vai conseguir nos libertar. E o Senhor, Ele tem todos os atributos divinos para fazer isso. Ele tem todo amor. Ele só quer que a gente abra o nosso coração para que Ele venha fazer morada. Não adianta a gente querer fazer barganha com Deus. A gente temos que ser sincero com o Senhor. Falar: Senhor, estou passando esse problema, estou passando essa dificuldade, eu não estou conseguindo, sabe? E Deus, ele tem um amor muito grande pela minha vida e pela sua vida. E Ele quer fazer com que a gente abandonemos o nosso pecado. Irmãos, o pecado, as transgressões, não vai conseguir andar lado a lado fazendo a obra de Deus. Não tem como a gente se prostituir, não tem como a gente se masturbar, não tem como a gente usar droga, não tem como a gente beber e estar pregando o evangelho. Não dá certo, irmãos. A gente tem que ser limpo, temos que estar na presença do Senhor. A gente tem que ser 100% cristão. Pecador a gente somos. Não tem como ser 100% sem pecar. A gente somos pecadores, mas a gente não podemos ter esse tipo de transgressão. Se está tendo na nossa vida, Senhor, seja humilde, seja simples. Deus, eu preciso, Senhor, me ajuda a parar de masturbar, me ajuda eu a parar de fornicar, de adulterar. Eu preciso parar, isso está destruindo a minha vida, isso vai destruir a minha família. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. O Senhor quer ouvir uma oração sincera da nossa boca, da nossa vida, irmãos, para Ele começar um trabalho na nossa vida, sabe? Tem pessoas que andam há anos na igreja e a vida dessa pessoa vive patinando, sabe? É um evangelho raso, né? Como diz na palavra, a água ali está no calcanhar ainda. Essa pessoa não quer sair do calcanhar, ela quer ficar agradando. Não tem como se acender uma vela para Deus, outra para Satanás, ali não dá como, irmão. A gente temos que seguir com Cristo. Tem erro, Senhor, me ajuda no erro, me ajuda nessa dificuldade. Irmãos, tenho muita coisa para melhorar na minha vida ainda, e eu sempre estou pedindo: Senhor, me ajuda a melhorar a situação. Espírito Santo, essa situação está me incomodando, sabe? E o Espírito Santo, ele vem e vai dando força e vai ajudando, e sempre, né, vai surgindo, é igual o carro velho, né? Sempre surge um defeitinho, e a gente tem que ir arrumando, né? Temos que estar fazendo sempre ali uma preventiva, né? É melhor a preventiva do que a corretiva. Então é melhor você fazer a preventiva na sua vida espiritual do que você querer fazer a corretiva. E depois que a casa cai, meu irmão, aí vai ser ruim, vai ser mais difícil. Então nós temos que fazer o quê? A preventiva com o Senhor. Senhor, me ajuda na dificuldade, me ajuda nessa situação. E aí o Senhor vai dando força, o Senhor vai dando vigor, o Senhor vai ajudando. Aqui no versículo 24... Não, no 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ele está dizendo aqui, irmãos,
E se ele estiver junto com as pessoas, né, para ele é bom. Mas se ele morrer com Cristo, ia ser muito melhor para ele. Porque ele vivendo, Paulo vivendo, ele estaria ali de uma certa forma ali, ajudando as pessoas, sendo um incentivo na vida daquelas pessoas, sendo incentivo para que o evangelho crescesse. Mas se ele partisse da terra, para ele era melhor, sabe? Só que ele se importava tanto com a vida das pessoas, que para ele tanto faz ele continuar vivendo em ajudar as pessoas, ou ele morrendo, que ele ia saber que está com Cristo. Então, se a gente estamos vivendo, então vamos viver o quê? Da forma de estar ajudando as pessoas como Paulo fazia. Porque vai chegar uma hora, irmãos, que a gente vamos partir dessa terra. Nós vamos estar aqui mais. Por isso que a gente temos que grudar nessas pessoas que têm conhecimento, grudar nessas pessoas que nos aproximam do Senhor. Porque uma hora essa pessoa vai partir da terra. Uma hora o Senhor vai recolher essa pessoa da terra. A gente não temos que estar grudado com o homem. A gente temos que estar grudado com pessoas ali para querer o quê? Aprender, querer ser um incentivo. Aquela pessoa nos incentivar a se aproximar de Deus. Mas nem quando essa pessoa partir, a gente parar de fazer as coisas. Nós temos que continuar fazendo. Homens grandes, mulheres grandes aí usados por Deus. Uma hora vai partir dessa terra. Mas quando essa pessoa partir dessa terra, o bom legado que ela vai deixar é você dar sequência no trabalho que ela vai fazer. O bom legado de uma pessoa no Evangelho é aquela obra continuar crescendo, continuar indo, continuar expandindo. Não é o bom legado aquelas palavras que ela ficou e essa pessoa quando morrer ali não dá em nada. O bom legado é o quê? É continuar. Então Paulo tanto fazia para ele continuar vivo ou ele ir para Cristo. Porque vivo ele ajudava a igreja, vivo ele incentivava. E o morrer ele sabia que ele ia partir junto com Cristo. Então nós temos que ter essa convicção de que se nós morrermos, nós vamos estar junto com Cristo, né? E aquelas pessoas que ficar, tem que ficar com a saudade, mas que essa partida dessa pessoa não pode fazer o quê? Que a gente pare no Evangelho, faz que a gente desanima no Evangelho. Não, a gente seguimos Cristo. Essas pessoas é para nos incentivar, mas quem vai continuar guiando, redimindo a nossa vida é o Todo-Poderoso. No 24 diz assim: mas por vossa causa é necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todo vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de nos gloriarmos em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Aí no 28 diz assim: e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação. E isto é da parte de Deus, porque vós foi concedida a graça de permanecermos por Cristo, e não somente de crerdes neles. Ou seja, Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo aqui: não deixe que o adversário te intimida. Não deixe que o adversário queira te parar. O adversário ele não pode te intimidar. Ele não pode parar. Se o adversário se materializar na sua frente, no nome de Jesus ele tem que sair. Ele não pode parar o teu caminho. Ele não pode bloquear o teu caminho. Então você não pode ter medo de adversário. O que está em mim, o que está em você é maior do que está no mundo. É maior do que está no jugo que os outros querem colocar. Sabe, o que está na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, ela é muito maior do que tudo, irmãos, do que tudo e todos, sabe, a presença de Deus na nossa vida é algo tão precioso, tão valioso na nossa vida, que a gente tem que ter essa convicção, a gente temos que ter a certeza do Deus que nós servimos, para quando o adversário vir querer nos intimidar, a gente vai sair em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não vem querer que esses dados inflamáveis aí, querer colocar coisa na minha cabeça, porque Cristo já morreu naquela cruz, e Ele já perdoou todos os pecados do passado. Agora para mim é uma nova vida, para mim e para você é uma nova vida. Não adianta o inimigo querer jogar na nossa cabeça, na nossa mente, as coisas velhas que nós fizemos lá atrás, que aquilo ali, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, uma nova vida, uma nova história que Deus tem na minha vida e na tua vida. E o Senhor, Ele é fiel, para terminar, como diz na palavra, e